Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos falar dos 10 monumentos mais importantes dos Estados Unidos. Favor, deixe seu like. Vamos começar. Os Estados Unidos possuem mais de 100 monumentos espalhados pelo país. Mas 10 deles merecem destaque na programação da sua viagem. Confira. 1. Estátua da Liberdade. Inaugurada em 1886, a estátua de nome oficial A Liberdade Iluminando o Mundo foi esculpida por Frederic Auguste Bartholdi e dada pelos franceses de presente aos estadunidenses em comemoração ao centenário da independência americana. Ela está localizada em Nova York e tem altura aproximada a de um prédio de mais de 20 andares. Além disso, em 1984, foi considerada pela Unesco como Patrimônio Mundial. Então, se você e sua família decidirem passar as férias em Nova York, não deixem de conhecer um dos principais monumentos dos Estados Unidos. 2. Monte Rushmore. Localizado em Dakota do Sul, o Monte Rushmore representa as faces de 4 presidentes dos Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. As figuras escolhidas representam os 130 primeiros anos da história do país e têm 18 metros esculpidos em uma montanha em Black Hills. Tanto as crianças, quanto os adultos, ficam maravilhados com a grandiosidade desse monumento. 3. Lincoln Memorial. Henry Bacon, Daniel Chester Frente e Julius Goering. Estes são os 3 homens responsáveis por arquitetar, esculpir e pintar esse monumento construído em 1922 em homenagem a Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. É localizado em Washington, D.C. e recebe cerca de 6 milhões de visitantes por ano. Caso a sua família seja interessada em história, esse é um ótimo monumento para conhecerem. 4. Gateway Arch. Esse é o mais alto dos monumentos dos Estados Unidos, possuindo 200 metros de altura. O Gateway Arch é um arco construído em homenagem à expansão para o oeste e é localizado em Missouri. Aos amantes de construções grandiosas, esse é um dos marcos famosos dos Estados Unidos que vocês precisam conhecer. 5. Memorial a Cavalo Louco. Turistas de Dakota do Sul, não é só o Monte Rushmore que vocês podem conhecer. O Crazy Horse Memorial também é localizado na região dos Black Hills. Este monumento ainda está em construção e representará Cavalo Louco, um guerreiro ameríndio. O mais interessante é que o projeto inclui também a construção de uma universidade, um museu e um centro cultural. Todos com enfoque nos ameríndios. 6. Forte MC Henry. Foi nessa construção que aconteceu a batalha que inspirou Francis Scott a escrever o poema que, mais tarde, transformou-se no hino nacional dos Estados Unidos. O forte foi construído no contexto das Revoluções Americanas, em 1776, com o objetivo de proteger Baltimore. Também serviu de prisão durante a Guerra Civil Americana e como hospital militar durante a Primeira Grande Guerra. Entre 1912 e 1917 ele foi desativado e serviu de espaço de diversão para a população de Baltimore. Foi inaugurado em 1800 e tem 17 hectares. Na sua viagem, não esqueça de reservar um tempinho para conhecer um dos mais interessantes monumentos dos Estados Unidos. 7. Monumento Nacional de Forte Frederica. É uma área de preservação, foi construído para proteger a Geórgia durante o conflito com os espanhóis, entre 1736 e 1748 e possui 88 hectares. É localizado em St. Simons Island, na Geórgia. As visitações são abertas ao público e costumam ser uma boa atração para viagens em família. 8. Fort Pulaski National Monument. Assim como vários outros monumentos históricos dos Estados Unidos, este também é um forte. Então, como podemos perceber, os apaixonados por história, cultura e arquitetura encontram seu lugar ao sol quando viajam para os Estados Unidos. Este forte também está localizado na Geórgia e tem 22,76 km². Ele conta a história da Guerra Civil Americana e, naquela época, foi praticamente todo destruído. Porém, foi restaurado e está aberto a visitações, para a alegria dos turistas e moradores locais. 9. National Monument to the Forefathers. Em 1620, a Inglaterra enviou parte da população, principalmente ingleses puritanos, para povoar sua colônia no Novo Mundo, os Estados Unidos. Essas pessoas vieram no Mayflower, famoso navio que transportou os peregrinos.
O Monumento Nacional aos Antepassados foi construído com o objetivo de homenagear esses peregrinos, que ajudaram a construir os Estados Unidos que conhecemos hoje em dia. É esculpido em granito. Inclusive, acredita-se que esse seja o maior monumento em granito sólido do mundo. É aberto 24 horas por dia e é de fácil acesso. Localiza-se em Massachusetts, estado americano cercado de várias outras atrações, como o Museu de Belas Artes, e tem como capital, Boston. Então, se você escolher conhecer esse monumento, tenha certeza que sua viagem se estenderá para muitos outros pontos turísticos. Sua família terá atrações de sobra. 10. Monumento a Washington. Esse monumento é um obelisco, ou seja, um tipo de monumento arquitetônico criado durante o Antigo Egito. É feito de pedra e tem forma quadrangular, com topo piramidal. O monumento a Washington foi feito para homenagear George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos e também comandante do exército americano durante a Guerra Civil. A construção está em Washington, D.C. Tem 169 metros de altura, 3 andares e uma área de 43 hectares. Então, os arquitetos e amantes da arquitetura com certeza encontrarão diversão na capital dos Estados Unidos.